Ageu capítulo 1. Profeta Ageu capítulo 1. Serei breve, mas gostaria de elucidar a questão histórica desse profeta. É um profeta, vamos dizer assim, desconhecido. O único momento que trata dele é no próprio livro e também na reconstrução. Ele é conhecido como profeta do templo, também conhecido como profeta construtor, aquele que reconstrói. Ele foi chamado por Deus para uma missão específica. Alguns comentaristas dizem que ele nasceu ali no cativeiro, quando estava na Babilônia, 70 anos de cativeiro. Ele é contemporâneo de mais de 2 profetas pós-exílio. A chamada dele não foi no cativeiro, foi depois do cativeiro. Tem pelo menos 3 categorias de profetas, considerando os profetas menores e os profetas maiores. Tem aqueles profetas antes do exílio, os profetas do exílio e os profetas pós-exílio. E o que a gente está falando hoje é do profeta pós-exílio, que Deus o chamou. Certamente um jovem chamado por Deus, desconhecido assim dos grandes profetas, mas era um profeta valoroso e que trouxe uma mensagem da importância da casa do Senhor. Mas a casa do Senhor é muito mais importante, e ele vai explicar por quê. A questão da reconstrução, não apenas da nossa casa, a compra de terrenos, a volta do cativeiro, uma nova vida, mas ele também chama atenção para que o povo possa reconstruir a casa onde tem a casa de adoração. No capítulo 1, versículo 2, veja o versículo 2. Assim fala o Senhor dos exércitos. Veja como ele começa a se expressar. A primeira fala do rei Dario, que era o rei do momento, e ele diz: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Isso é que ele ouvia. O povo saiu do cativeiro. E é interessante, eu antes de dizer aos irmãos que teve também um grupo que não quis sair do cativeiro, já estava livre, mas eles já tinham estabelecido casa, comércio lá na Babilônia. E disse: não, a gente não vai voltar mais para a nossa terra não. Permaneceram lá, não quiseram voltar para a sua vida, para o templo, para as promessas de Deus ser na sua vida realizadas. Eles se acomodaram, apesar de ser livres, não quiseram retornar para as terras da promessa. Mas houve aqueles que voltaram, e os que voltaram disse assim, esse povo diz, ele escutou: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Permanece ainda aí. Veja, o povo estava dizendo isso, mas a verdade é que foram 16 anos de muita motivação. O pessoal começaram animado, mas depois veio os samaritanos, outros povos, saquearam, e houve muita guerra, e o povo ficaram desanimado. Você sabe que na vida da gente nada é fácil, tá, pessoal? Não pense que construir algo é fácil. Não pense que, às vezes, nossa alegria, casamento, mas não é fácil. Tudo tem suas dificuldades. E muitos desanimaram da construção do templo. Por que a construção do templo? O que implica isso? Porque Deus estava tão interessado que o templo fosse reedificado. Não seria aquele templo de Salomão, aquelas madeiras importadas. Não. O templo que seria agora era mais simples. A gente vai explicar isso. Apesar da glória da segunda casa ser maior do que a primeira. Mas não estava falando do ouro e do material, porque Salomão era muito rico e a construção do templo não tinha igual. Mas, no entanto, Deus usava o profeta, que Deus ele se revela, não é no ouro nem na prata desse mundo. Apesar dele dizer, ser usado no capítulo 2, que Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata, Ele é dono de tudo. E quando Deus quer realizar, Ele abala céu, abala terra e abala o mar. Deus abala quando Ele quer dar vitória ao seu servo. Lembra de uma música? Deus abala céu, abala terra, abala o mar, para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo levantar, quem prometeu foi o Deus de Israel. Então, Deus abala o céu, abala a terra, abala o mar, para dar vitória a quem é fiel. Não adianta o inimigo se levantar,
Quem prometeu. Havia uma promessa de Deus de dar vitória. E a gente vai ver também essa expressão no livro de Ageu. Deus vai dar vitória. Agora, para isso, o povo precisava se voltar. Sabe o que significa templo? O meu entendimento, eu lendo aqui a palavra e pedindo a Deus uma direção, significa que Deus queria relacionamento. Você sabia que a igreja é lugar de relacionamento? Quando a gente está na igreja, a gente se relaciona primeiro com Deus, mas também tem nossos irmãos. Não há como você estar com comunhão com o irmão se não está com comunhão com Deus. A gente vê alguns sinais quando a pessoa está triste, está cabisbaixa, mas precisa se levantar. Porque eu não conheço na história do povo de Deus alguém que não teve dificuldade. Se você está esperando não ter dificuldade nessa terra, é impossível não ter. Sempre nós temos lutas. Aqui o povo dizendo que não era tempo, ele fez, veja o versículo 3 que é que diz. A igreja pode me ajudar, o verso 3? Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, o que foi que Deus disse? Vamos lá? Acaso é tempo, enquanto esta casa permanece em ruínas? Para um pouquinho aí. Casa estucada, casa bem preparada. Parece que essa casa era aquelas casas tipo casarão, tipo mansão, tipo até palácio. As casas muito bonitas, mas o templo estava como? Em ruína. E Deus usa o profeta para reivindicar o zelo pela sua casa. Deus quer que a sua casa esteja bem. A casa do Senhor, que é chamada casa de oração. A casa de Deus, onde Deus também está presente. E havia um abandono, um desinteresse. E sabe por quê? Não é que Deus está preocupado com ouro, nada da casa dele, não. Ele está preocupado com um relacionamento. O homem buscar o Senhor. E ele continua dizendo, veja, ora, pois assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Repitam comigo, considerai o vosso passado. Isso tem uma importância muito grande num contexto. Vamos encontrar 4 expressões dessa natureza durante esse livro. Considera onde vocês estavam. Vocês estavam em cativeiro. Vocês estavam longe da nação, longe de Sião. Lá vocês penduraram as harpas de vocês. Lá vocês não cantavam. Lá vocês eram oprimidos. Chegou o tempo da libertação. E agora vocês são libertos. Se a gente lembrar um pouco, quando Deus libertou o povo da terra do Egito, Ele disse a Moisés, leva meu povo para o deserto, para que lá me faça uma festa. O nome de Ageu significa festa, festivo. E Deus queria que o povo voltasse para o templo. Lembra do Salmo 122? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É muito estranho quando alguém deixa o interesse da casa de Deus. Já não está mais com a alegria de estar na casa do Senhor. Perde essa alegria. A gente vai ver o Salmo de número 84, Davi dando ênfase ao tabernáculo. Eu prefiro estar um dia na tua casa. Irmãos, será que a gente só vem para a casa de Deus quando está sem problema nenhum? Às vezes é pelo contrário, né? A gente vem até cheio de dificuldade, tristezas. Hoje pela manhã eu estava no matinal e ali eu encontrei uma irmã chorando muito após o matinal. E contava como estava o peso na sua casa, na sua família. Enfermidade, outras situações que estavam acontecendo. Mas ela disse assim, eu quero estar na igreja, que eu quero estar em oração. Tem uma cantora muito conhecida que diz assim, eu amo estar na casa do Pai, na casa de Deus. Ali o melhor dos dias meus. Eu amo dizer, né? Eu te amo, Senhor. A gente precisa gostar. E o profeta Ageu foi levantado para o Senhor. Me parece que o ministério de Ageu foi bem curtinho. Não sei se você já pesquisou. Parece 4 meses só. Foi rápido. Mas Deus levantou ele e disse assim, eu quero que levante a minha casa. Eu quero que construa a minha casa. E a gente vai ver isso o tempo todo. Considerai o vosso passado e veja como é que vocês estão agora. Segue aí o verso 6. Vamos lá, o que é que ele disse? Deus usando o profeta para o povo que estava preocupado só ajeitar sua vida pessoal. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Em outra tradução, num bolso furado, num saco furado. Ganha tão bem, mas não tem nada.
Ele está dizendo isso. Você semeia muito, você trabalha muito, mas não tem rendimento. Parece que Ageu está dizendo que a verdadeira alegria e riqueza não está, ou não consiste num poder de dinheiro, ou aquisitivo, ou patrimonial que a gente tem, mas é uma vida com Deus. A gente vai perceber isso até na humildade do profeta, na reconstrução do templo. Vamos seguir o versículo seguinte. Assim diz o Senhor dos exércitos. Novamente, percebe? Considerai o vosso passado. Faz uma pergunta: quem era você? Né? Você faz uma análise: quem era você antes de estar na casa do Senhor? Como é que você vivia? Era um bolso furado, não te parava com nada, não tinha nada. Hoje Deus tem dado a você paz, tem dado alegria, tem dado uma esposa, tem dado um esposo, tem dado a você uma casa, tem dado paz. É melhor comer um prato de hortaliça, uma comida simples, onde tem paz, do que um boi cevado com confusão. A sua casa agora tem paz, tem a presença de Deus. Eu não estou dizendo que a gente está livre das lutas, mas tem o nosso Deus. Considerai o vosso passado. Aí Deus dá uma sugestão. Veja, irmão, é muito importante. Eu vi um comentário de um estudioso, de um teólogo, que ele dizia o seguinte: a Bíblia nos orienta a buscar Deus em primeiro lugar, sim ou não? Não adianta buscar Deus em segundo lugar, botar Deus num outro plano. As outras coisas não serão acrescentadas na minha vida, nem na sua, se a gente coloca Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto lugar. A ideia da palavra de Deus o tempo todo é ter prioridade a Deus. Hoje à tarde, após o matinal, aliás, após o culto de oração, eu fui convidado para dar uma palavra no aniversário. Eu dei uma carreira, fui lá. E a mensagem foi essa. Achei bem oportuno o que o profeta falou. Quem é que você dá prioridade? Na tua relação de pessoas importantes, quem é mais importante para você? Deve ser Deus. Se não for Deus, a Bíblia diz que a gente não vai se saciar com nada. Pode até ter, mas não vai dar prazer. Só Jesus pode preencher nossos vazios. Só Jesus pode nos dar felicidade total. E ele disse assim, ó: subi ao monte, trazei o quê? Madeira, edificai o quê? Casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Segura aí esse versículo, é o versículo número 8. Achei um comentário aqui muito oportuno e queria compartilhar com os irmãos. Veja, subi ao monte para trazer madeira. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Vão trabalhar, gente, vão trabalhar. Eu quero ver minha casa organizada. Mas o povo não tinha interesse. Lembra de Jó e também Sodoma e Gomorra? Casava-se, dava-se casamento. O pessoal estava preocupado com tudo, menos com o dilúvio, menos com a volta de Cristo, menos com a obra do Senhor. A preocupação pode até existir, mas não tem um primeiro lugar. E Deus, Ele examina o nosso coração. Deus quer atenção. Deixa eu dizer uma coisa a você, entenda isso. Deus quer que Ele esteja em primeiro lugar na sua vida. Se for qualquer outro lugar, quem é que está na sua lista de preferência em primeiro lugar? Deve ser o Senhor. Lá em Mateus 6,33, Jesus diz assim: mas buscar em primeiro lugar o quê? O meu reino. Agora, eu vi um comentário aqui, achei interessante. Para a construção do templo de Salomão, foram importadas cedro lá do Líbano, muita madeira nobre. Mas ele diz assim: no entanto, naquele momento não era possível usar essa madeira cara, o custo era muito alto. E aqui diz o texto, o comentário, que Deus ordena ao povo que faça o uso da madeira local, que podia ser encontrada em abundância. Eles deveriam empregar os recursos disponíveis. Não haviam sido convocados para construir um templo luxuoso, mas para fazer o que estava a seu alcance. Deus não estava preocupado com o monumento, com o tamanho da igreja, mas Deus estava preocupado com a reverência da igreja, com a vida de devoção daquela igreja, aquele templo onde ia buscar a sua presença. E ele disse: vamos trabalhar, suba ao monte, pegue madeira. E hoje pela manhã, na reflexão, uma pergunta surgiu: a gente está pegando madeira? Ou seja, a gente está fazendo alguma coisa pela obra do Senhor? Porque às vezes, irmãos, nós estamos tão ocupados, isso acontece com qualquer um, com a nossa própria vida, que esquecemos do que Deus, Ele tem ordenado a fazer. Parece que a gente não tem mais aquela alegria de trabalhar como antes. Parece até aquela igreja de Éfeso: eu tenho porém contra ti, você está até trabalhando, mas tu perdeste o primeiro amor. Já não tem mais aquela dedicação. A igreja, dependendo
da situação, você não liga muito para a igreja. Passa uma semana, duas, já não vem os cultos das quartas-feiras, já não tem interesse pela escola dominical, já não tem o encontro da união dos homens. A gente ouviu agora há pouco falando sobre esse trabalho. Já não tem mais aquela alegria de estar com as mulheres, já não tem mais aquela alegria de estar na oração. Isso é muito difícil. Parece que perdeu a alegria de estar na presença do Senhor. Aí ele diz o que vai acontecer, versículo 9. Gostaria que a igreja lesse comigo. O que é que está o versículo 9? Vamos lá. Esperaste muito, e esse pouco por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Será que a gente é difícil de entender isso? As coisas que interessam a gente dar o melhor. Isso aí, irmãos, é uma palavra 520 anos antes de Cristo. 536, não tem muito interesse. E Deus ficou vendo esse trabalho. Esse é chamado o profeta construtor, o profeta que edifica. Parece que nossos interesses, ele está num lugar tão alto, na minha vida, no meu apartamento, na minha casa. A gente sabe disso. Mas a pergunta está: você tem sido fiel no pouco que Deus tem dado para a manutenção da casa dele? Depois fazei prova de mim, diz o Senhor. Você lembra quem diz isso? É o profeta Malaquias, também o profeta pós-exílico. Havia um desinteresse pela casa do Senhor. Muita gente pós-pandemia, a gente pode chamar pós, deixaram de vir à casa de Deus. Não tem mais aquele interesse, mas continua indo para o médico, continua indo para o supermercado, continua indo sair da sua vida. Mas quando chega na casa do Senhor, eu tenho medo. Medo. Há muitas pessoas que perderam o interesse. E parece que na nossa cultura a secularização está levando um desânimo. Amados irmãos, hoje eu estava conversando com alguém e perguntou assim para mim: ô pastor, hoje não é feriado, vai ter culto na EBT? Eu disse: manhã, tarde e noite. Eu falei: que coisa interessante, pois a igreja aqui perto fechou. Fechou, mas não é feriado, por isso mesmo que fechou. Todo mundo quer passear, todo mundo quer sair, e a igreja lá fechada. Eu agradeço a Deus, faz 45 dias que todos os dias a gente abre o templo 5:30 da manhã para orar. Eu posso ouvir um amém, irmãos? A EBT está buscando, é uma visão pastoral, é uma visão do servo do Senhor que está à frente desse ministério. Por isso que a igreja deve agradecer muito a Deus, porque todo dia você talvez não saiba, mas o seu nome está sendo mencionado aqui em oração. Senhor, abençoa os membros desta igreja. Senhor, abençoa os congregados da igreja. Senhor, abençoa as famílias da igreja. E você nem sabe, você está indo trabalhar e Deus estamos falando com Deus: Senhor, abençoa para que livre no trânsito, livre de todo mal, dá vitória. Como é bom a igreja aberta. Tem igrejas que estão com a luz apagadas. Tem reformadores como Josias, que viu que o templo estava com a luz apagada. As janelas estão fechadas. E amanhã, se você puder chegar aqui de 5:30 da manhã, está tudo aberto e o povo orando, irmãos. Isso é um milagre. E aqui a reclamação de Deus era essa: olha, esperaste muito. A gente às vezes esquece de Deus. Atenção, igreja. Atenção, preste atenção. A gente esquece das coisas de Deus. Às vezes a gente está no templo, não está entendendo o que Deus está falando. A gente esquece das coisas de Deus, anda esquecido das coisas de Deus. Você lembra lá de Eclesiastes? Lembra-te do teu nos dias da tua mocidade. Mas tem gente que está na velhice, está esquecendo de Deus. É o tempo que a gente mais depende de Deus. É uma dependência total de Deus. Hoje eu visitei um irmão, a gente foi ministrar ceia. Foi ontem, não foi, Paulo? Ele foi ministrar ceia, o irmão estava lá. Estou com tanta saudade do templo. Eu disse: o senhor não pode? Eu falei: não posso nem me levantar, ele está acima de uma cama. Ele é membro desta igreja. Eu batizei ele aqui. Eu disse: o que é que o senhor tem? Eu falei: minhas pernas estão fracas. Você sabe que um dia pode acontecer isso com você? As pernas ficam fracas e perde o movimento. Hoje eu estava na casa de outro irmão e ela disse: está vendo ali meu pai? Só tem 61 anos, já não pode fazer mais as coisas.
61 anos, a diaconisa Rejane Sobreira e Marisa estava aparente, fez, é tão novo. Mas um belo dia, deixou sua casa, seu sítio, tudo que tinha, porque já não tinha condições de viver sozinho. Irmãos, sabe por que você está andando e eu? É um milagre de Deus. Dê mais atenção a Deus. Você pode dizer isso para seu irmão, não, ele vai se ofender. Vamos dar mais atenção a Deus? Porque de Deus vem tudo na minha vida. Vem a inteligência, vem a sabedoria, vem a força. Se interessa pelas coisas de Deus. Aí sabe o que é que alguém diz? Aí dessa pessoa, se fosse dizer a Joel, que nada, eu posso orar em casa. Joel não, a Geo faz, não. Você ora em casa, mas não esqueça de estar em comunhão com a igreja. Porque Deus quer se revelar para você. E aqui, meus irmãos, ele diz assim, ó. Eu acho tão forte esse versículo. Esperastes o muito, e esse que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com assopro, fiz o quê? Deus está dizendo que disse pouco, e pouco que tu tinha. Está dizendo ao povo. Irmãos, vocês sabem que tem pessoas cheias de dinheiro, tem uma boa reserva, vê uma enfermidade e leva tudinho. O plano de saúde acaba com tudinho. Eu vou dar um exemplo. A maioria aqui conhece. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher. Você já viu esse Marcos? Ou você não acredita na Bíblia? A mulher tinha muito dinheiro, ela tinha posse. Ela consultou vários médicos da sua época. O melhor plano de saúde aquela mulher tinha. Nada melhorava, indo de mal a pior. Quando ela gastou tudo o que tinha, ela procurou Jesus. Por que será que a gente sempre vai procurar Jesus quando está no bagaço? Quando quase nem andar, anda, está tateando. Agora eu vou ser mais crente. Não podia ser mais jovem? Não podia na sua força buscar Deus? A gente chega um tempo que fica com medo, fica tonto. Eu estava conversando com a irmã hoje. Ela disse, pastor, deu uma tontura em mim tão grande. Eu fiquei segurando nos cantos. Não é tão... Essa irmã não é de tanta idade. Eu não sei se labirintite, não sei. Inclusive amanhã tem até consulta com o doutor Tiago aqui. Amanhã é quinta-feira. E tem até vagas ainda. Se você andar muito tonto, é bom conversar com ele. Meus irmãos, é uma coisa séria isso. As pessoas estão doentes. E por que será que muitos crentes, eu digo crente porque crê, não têm dado mais atenção à casa de Deus? Quarta-feira, feriado, nada. Hoje não estou com vontade. E se um dia tu tiver com vontade e não puder vir? Quem está entendendo, pode dizer amém, irmãos? E se um dia você estiver morto de vontade, como o irmão Cícero estava, mas só que não pode vir? Parece até que a gente manda no amanhã da gente. Parece até que a gente tem domínio. E não tem domínio sobre nada. Nem eu, nem você. Construir casa, fazer tanta coisa, e a obra de Deus? Ai Deus, é assim? Pois o pouco que tu tem, eu vou dar um assopro, vou soprar e vou dissipar. Lá em Joel, ele mandou gafanhoto, mandou seca e mandou praga. E mandou mofo. Aqui também ele acabou, porque não tinha interesse nas coisas de Deus. Mas eu tenho um pé de meia, pastor, eu tenho uma reserva. Esse pé de meia pode voar. Você sabe disso ou não? Só Deus sustenta a gente, irmãos. Aí ele diz assim, você pensa que eu não tenho dinheiro? Eu sou dono do ouro e sou dono da prata. É o Senhor que é dono de tudo. Agora ele diz, suba no monte, cada um pega uma madeira e vamos construir. Deus, ele quer fazer uma construção na tua vida e na minha vida também. Agora a gente tem que se esforçar. Tem gente que não quer dar um prego numa barra de sabão. Já ouviu essa expressão? Não quer trabalhar e fica com inveja de quem trabalha e tem. Também isso é um mal. Vai fazer alguma coisa, amado, ou não? Não quer fazer nada, não tem disposição para nada, nem para orar quer vir mais para a igreja. E o que vai acontecer com isso? Deus está se agradando? Não. Semeaste muito, está doidinho fazendo tudo, mas tu aproveitasse pouco. E o que tu guardasse, Deus fez isso, ó. Acabou. A minha oração é que Deus não sopra a vida de ninguém aqui, porque se soprar, meu irmão, pede oração por mim.
Deus, Ele quer quebrar coisa, irmão. Anima a tua mulher, anima teu marido. Tá os dois desanimados, aí fica complicado. Porque a Bíblia diz, é melhor ser dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. Mas se os dois estiver desanimado, vai para a igreja. Não. Hoje não, estou cansado. E sabe que poder superar o cansaço e vir. É tão difícil falar um pouco da gente, né? Mas eu tomei uma decisão. Mas eu quero passar o dia na casa de Deus. E ela concordou comigo, também eu quero. E a gente está aqui. Vem cansado, às vezes vem mesmo, mas está aqui. Ao passo de que outros fez, hoje eu não piso lá. E onde é que tu estás pisando? Pensa um pouco nisso. Dario, vem cá, por favor, Dario. Tu não estás na casa do Senhor, Dario? Canta. Canta, Dario. Hoje meu irmão diácono Dario veio-se embora para o culto matinal. Estava aqui orando comigo. Estou gostando muito disso. Está me ajudando em oração. Está me ajudando em oração. E eu quero fazer um pedido a você. Não sei se você está sabendo. 45 dias que a gente não para de orar e jejuar aqui. Onde é que você anda? Você que está em casa. Está na hora de voltar para a casa do Senhor. Acredite, não é para fazer a minha obra, que a obra não é minha. É para fazer a obra de Deus. E agora, vamos orar. Incline sua cabeça. A gente vai fazer essa oração. Em seguida eu estou ministrando a bênção apostólica. Oremos. Senhor Deus maravilhoso, nós te louvamos e te agradecemos, Deus, por mais um culto, Senhor, e a oportunidade de ouvir a tua voz, Senhor. Cremos que o Senhor recebeu o nosso louvor, o Senhor escutou as nossas orações e o Senhor falou aos nossos corações, Pai. Oh meu Deus, Tu és um Deus vivo. Tu olha para cada um da gente, Pai. Não tem como sair daqui, Senhor, e o Senhor não perceber, Senhor. Tu, Senhor, percebe tudo e o Senhor conhece tudo sobre a gente, Pai. Cremos no Teu cuidado sobre a nossa vida, sobre a nossa família, Pai. E que a Tua palavra continue, Senhor, moldando este vaso, Pai. E todos nós aqui trazendo transformação, Deus. E que nós, a cada dia, possamos ser mais parecidos contigo, Jesus. Leva-nos em paz, Pai. E que através do livro de Ageu, continua falando aos nossos corações. E o que o Senhor requer de nós é prioridade, Pai. Te agradecemos. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor cuida dos nossos, Senhor. Oh Deus, continua nos abençoando neste resto de semana, Pai. Nós te agradecemos no nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a IEBT, esteja sobre todo Israel, desde agora e para todo sempre. Vamos dizer amém, irmãos? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.